Olá, investidor. Meu nome é Wagner Caetano. Iniciamos agora o programa Flash, sexta-feira, 24/9/2021, meio-dia e 2. Espero que todos estejam bem. Desejo uma ótima sexta-feira. Nós temos o início de tarde com 23 graus aqui em São Paulo. De manhã estava bem mais frio. Quando eu fiz o panorama, nós tínhamos 15 graus nos termômetros. Queridos, eu peço que vocês deixem o like, compartilhem o vídeo e atuem na área de comentários. Isso é muito importante para que o vídeo chegue a um número maior de pessoas e também nós possamos aprender juntos. Como é de costume, eu vou começar prestigiando a galera que gosta aqui do nosso trabalho. Então vamos lá. Enquanto vos falo, tomo meu Monster Energy Ultraviolet. Então, primeiro, querido amigo que está conosco aqui é o Jorge de Lima. Bom dia, professor. Eu gostaria, se possível, uma análise de BID 11 para já. Vamos colocar a BID aqui na tela. Hoje a gente tem uma correção generalizada, né? Capitaneada pela Evergrande, que deixou os investidores no escuro. Não se sabe se pagou os bônus ou não, eu estava vendo isso agora. E aí eu estava lendo essa... eu estava falando com vocês e olhando aqui no meu celular, eu estou abrindo aqui na plataforma agora, ó. Credores da Evergrande dos Estados Unidos ainda não receberam pagamento de juros. Investidores globais que possuem títulos em dólares americanos da Evergrande não receberam pagamento de juros da gigante imobiliária, que deveriam ter sido pagos ontem. Disseram pessoas familiarizadas com o assunto, abrindo um novo capítulo nas dificuldades financeiras da empresa. A companhia tinha que pagar 83,5 milhões de dólares em juros sobre títulos com valor de face de 2,03 bilhões. A empresa pode fazer os pagamentos tardiamente e tem um período de carência de 30 dias antes que os detentores dos títulos possam declarar inadimplência. Pagamento perdido abriria espaço para o que poderia ser o maior default em título em dólar já cometido por uma empresa na Ásia. A Evergrande não respondeu a um pedido de comentário. Então ela tem a sua carência de 30 dias. E falando do Banco Inter, né, em específico, olha, se eu fosse me posicionar em bancos, como eu comentei outro dia, né, eu preferiria fazer uma mescla envolvendo... Itaúsa, na verdade, hoje em dia é uma holding, né? Mas eu preferiria fazer um quinto em Banco do Brasil. Eu acho ótima oportunidade. Cumpriu aqui uma simetria em V, deve estar recuando. Eu não vou dizer isso hoje, né? Mas na semana que vem estourar um pivô. Colocaria uma parte da posição em Bradesco, né? Nós temos um Arami acionado. E está trabalhando... A gente pode considerar que sim, na parte alta de Cimarobuzu de ontem, mas é importante que fique acima do 20,65 da própria máxima de ontem para romper a média de 21. Testar essa LTB. Eu me posicionaria em mais uma parte em YouTube, né? Não acredito que a correção de hoje mude o viés, o desenho de alta do ativo e Sambi 11. Na IBPAC. Né? A Sambi 11 está cravada aqui nessa região de suporte e eu não vejo uma mudança aqui de áreas, mesmo com a correção que a gente tem. Eu vejo essa correção como oportunidade. Eu falei de IBPAC também, né? IBPAC 11, né? Vejo também uma correção como oportunidade. A gente pode tentar até trabalhar. O lance é, né? O Ibovespa está caindo, por exemplo, o mini índice, né? Vamos ver quanto está caindo o Ibov de fato. Porque o mini índice, o TradingView paga pelo ajuste 1,37. Aí você já vê um cenário de caos aqui, ações caindo 3%, 4%. Eu acho que é oportunidade. Estão trabalhando aqui com as retrações de Fibonacci, que para quem não sabe, está presente na distribuição de cores de uma borboleta. Ó, 22,74. Aqui é a máxima. Não, 27,74, 26,37. Deixa eu ver aqui, 27,74 é a máxima.
né, eu pego pela sombra aqui do candle. E aqui 25,29 a mínima. Em 5,29. Então, se a gente utilizar retrações de Fibonacci, está na retração 38,2. Pode reagir para formar um pivô. Então, bid não seria uma opção para mim, né, no momento. Eu acho que, mas também se fosse fazer alguma coisa entre a compra e a venda, compraria. Que ativos chamariam a minha atenção no setor? Se não fosse esses bancos que eu comentei, ABC, B4. Praticamente cumpriu aqui uma simetria em A, está bem detonada no curto prazo, é uma boa empresa, um bom banco. Né? Talvez também um recuo para formar pivô. E me agrada BRSR6. Mas a BCB4 me agrada mais. Certo? Paulo Xavier, professor Wagner, tenho grande respeito pelo seu trabalho e dedicação, lhe acompanho já faz algum tempo e quero agradecer por todo o seu empenho em ajudar os investidores. Obrigado pela participação e pelo reconhecimento. Aí ele pede Braskem Egg, obrigado pela atenção, tudo de melhor para você. Paulo, seja sempre muito, muito, muito bem-vindo. Uma honra tê-lo conosco. Bom, teremos aqui Braskem na tela. Se pegar um ativo com a qualidade da Braskem, ó, 5% de queda, 11%, é aquele cenário que eu considero de oportunidade, né? Seja sob a ótica do gráfico, ó, no gráfico semanal tem um gap acima do preço tocando média de 21, topo anterior, ó. Como é bom ter uma visão ampla usando o semanal também. No gráfico diário seria mais ou menos uma compra no vazio aqui, mas enfim, uma compra assimétrica eu acho que faria sentido. Simetria tem mais chance de ter um ganho substancial do que ter uma perda. Se tiver a perda, você tem um stop bem claro, abaixo da mínima de hoje, mas eu trabalharia com esse stop a partir de segunda. E a EG 3. Eng Brasil. Olha, o ativo, ele dá algum indício aqui que ele distribuiu e que teria mais espaço para cair. Mas é aquela história, se tiver um fluxo positivo frenético, ele é distribuído, mas não é um ativo que eu compraria. Diferente da Braskem, por exemplo, que eu seria comprador. Não me interessaria com essa configuração de perda de suporte aqui, topo mais baixo que o anterior. E é um ativo muitas vezes anticíclico, né? Wesley Peterson, bom dia, professor. Que os institucionais consigam segurar o mercado e manter a alta existente no curto prazo e os patetas da política e STF ficarem quietos e deixarem o mercado desenvolver. Como houve um silêncio aí por parte dessa categoria, né? Alguns dos políticos com Covid, inclusive, o ministro e tal, o mercado já reagiu bem, né? Então, juntos somos mais fortes, 126k. É claro, né? Hoje é um dia frustrante porque está caindo um pouco mais de 1%, Mas, pô, se você pegar a mínima, né, do Ibov, né, o Ibov bateu mínima a 107.520, está 112, quer dizer, está 5 mil pontos acima da mínima, né? É algo relevante na minha visão. Tô contigo, Wesley, participa de tudo, um querido amigo que nós temos do Nordeste, assim como eu por parte de pai. Se eu não me engano, Wesley de João Pessoa na Paraíba e Felipe Falcão, pernambucano como eu. Show, grande professor, tranquilidade em pessoa. Ontem, Felipe, eu acredito que você esteja nos grupos aí de Telegram, eu fiz uma sequência de 5 áudios. Eu estava me deslocando, estava dirigindo. E eu tenho uma política, né, de não reclamar, né? Eu acho que a reclamação não leva a nada. Balbuciar, né? Lamúrias e queixas, assim. Algumas coisas até levam, né? Por exemplo,
muitas posturas de políticos, de gestores, ou até da gestão do seu condomínio, do seu bairro, alguma coisa familiar. Mas nesses casos, geralmente as pessoas se calam e elas reclamam de coisas que ou não podem ser resolvidas, ou não em tempo hábil, ou simplesmente... Enfim. Então, às vezes é complicado você pegar um trecho, tem trânsito, tem chuva, eu procuro aproveitar o tempo, falar com um amigo, com alguém da minha família, com a minha equipe, né, pedir orientação ou orientá-los em alguns momentos. A gente tem uma política muito democrática, então eu procuro aproveitar o tempo. Em vez de reclamar se eu estou na fila do banco 10 ou 15 minutos, eu aproveito o tempo para responder e-mail, e ontem no carro para mandar a sequência de áudios, tal, que eu acho que foi útil, né? E para que a gente tenha essa serenidade, você tem que seguir mais ou menos o que eu falei no Telegram ontem. A origem do capital que está na bolsa, tamanho de posição, alavancagem, e dei inclusive o exemplo da Evergrande. Ok? Obrigado pela tua participação, sempre ilustre. Um grande abraço para toda a galera aí de Pernambuco. Deve ter um sol bacana aí, porque se aqui em São Paulo tá abrindo o sol início de primavera, imagino no nosso maravilhoso estado de Pernambuco. João Vinícius, ótima tarde, nobre Wagner. O menino se deu uma leve subida ontem, chegou no topo e não parece ter força para subir mais. Ontem derrubou o mercado. Eu até falei no Instagram que eu achei que eu já tinha visto de tudo, né? Mas foi a invasão lá da B3, foi o fator inicial, tal, o estopim. E pessoal, robô não sabe quem é o MST, o robô não sabe de nada, o robô simplesmente segue os sinais, né? E eles saíram arrepiando na venda. Aí hoje engatou, né? Mas tem chance de recuperação, na minha opinião. Ainda hoje, parcialmente, na minha visão. Fazendo aquele estudo que eu sei que muita gente gosta, aí a galera escreve, gosta quando eu abro o livro, né? Então, eu vou fazer... Eu sei que vocês gostam aqui, porque a gente... Usando palavras mais fortes, né, digamos que a gente enxerga aqui as entranhas do mercado. Então, nesse momento, né, que... Pessoal, por exemplo, premissas básicas, né? Que tipo de dinheiro que não pode estar na bolsa? Porra, a gente sabe que muita gente tira dinheiro do cheque especial para fazer day trade. Isso daí deveria ser proibido, deveria se exigir a origem do dinheiro que vai para a bolsa. Porque quando você fecha câmbio, pelo menos em corretoras tradicionais, como a XP, a XP Securities, você tem que declarar a origem daquele capital. Ó, eu vendi um carro, vendi tal coisa, vendi um imóvel, seja o que for. Eu acho, isso é opinião minha, é um caso de calamidade pública. Não poderia ser legal, não é moral, mas não deveria poder ocorrer. Por exemplo, a pessoa tira o dinheiro do cheque especial, não tem uma origem, né? Ou ela pega um empréstimo até com a agiota, que é pior, mas ela não consegue declarar a origem e colocar para fazer day trade. Porque, primeiro, o problema não é o day trade, o problema não é o position trade, o single trade, a operação de scalp, mas é o tamanho da posição. Eu expliquei ontem, hoje, para você manter um mini contrato de índice futuro, isso varia de acordo com a volatilidade do mercado, com a corretora, varia de acordo até com a própria pontuação, mas precisa de quanto? 3.800, 3.900 para manter um mini contrato. Porra, a margem do day trade é R$20. Né? Como é que esse negócio vai dar certo? Então vamos colocar R$4.000 de margem. Se divide por 20... Então o camarada que pode operar um mini contrato de um dia para o outro, ele consegue operar 200 no intraday. Aqui está o problema. Então como é que você pede dinheiro para agiota, para familiar? Muita gente opera dinheiro de colega de trabalho. Pessoal, eu estou nesse negócio há quase 20 anos. O camarada começa a ter um destaque, ele fala para o pessoal do departamento dele, do trabalho dele, ele pega 10, 15 mil, pega dinheiro de todo mundo ali, sai operando e participa dos lucros. Ou eu estou falando bobagem aqui? A pessoa pega dinheiro de familiar e faz a mesma coisa. Vende o carro para pôr na bolsa. Tem um exemplo da minha família. A pessoa perdeu o carro em 2 dias. Né? Quer dizer, não vai dar certo. Ninguém, por exemplo, vai conseguir trabalhar no limite da alavancagem. É o caso da Evergrande, é um problema de alavancagem. É tudo aquilo que eu faço em maior proporção. Então... Aqui, por exemplo, ó, tem mais pressão compradora, então qual que é a tendência? Está numa região de suporte é reagir, buscar 113.500, talvez até o fim da gravação no início da tarde. 113.400. Então vamos lá, o João Vinícius está sempre conosco.
Ótima tarde, Nobre Wagner. E eu, pessoal, não sou aquele cara que participa de grupo de WhatsApp da Bolsa, fica conversando groselha por aí. Eu mantenho contato com pessoas boas, né? Pessoas com boa índole e excelentes profissionais. Agora mesmo, eu estava falando com meu querido amigo Márcio, que hoje está no TC, né? Márcio é um ser humano excepcional, fez live comigo, o Márcio Gomes, e ele tava falando pra mim desse ativo aqui, ó. Márcio é fera pra caramba. Falou, Wagner, tô na ride e tal, falei, show. Aí tava olhando o gráfico, ó, você vê aqui, por exemplo, o gráfico semanal. É com esse tipo de pessoa que eu ando, né? Pessoas de bem, competentes. Ó que maravilha aqui esse ativo. Ainda acho que tem mais espaço para subir. Se eu tivesse caixa lá fora, eu compraria. Ó, ativo anticíclico, hoje o mercado com a gente está subindo 5,72, está rompendo o pivô de alta no semanal. Obrigado, o Márcio comentou comigo, se posicionou. A gente olha o diário, né, topos e fundos ascendentes no curtíssimo, a gente vê o 7,79, a simetria remete a algo parecido aqui a perto aqui de 11,88, 12 reais, então. E o João sempre conosco, então um abraço lá para o Márcio, um dos maiores talentos e um ótimo caráter também que a gente tem na bolsa hoje em dia. Se tivesse uns 10 Márcios aí no mercado, o mercado financeiro no Brasil seria outro. Então, ótima tarde, Nobre Wagner. O mini índice deu uma leve subida hoje, chegou no topo e não parece ter força para subir. Então foi isso aí. E realmente, João, você está corretíssimo. Se rompeu 115, até por ser um ponto psicológico, abre espaço. Obrigado aí pelos teus elogios, que Deus guia todos nós. E obrigado por ter alunos como você, como César, Felipe, Antoninho, Graz, Wesley, Paulo, Jorge e André, que está comigo há muito tempo, Guilherme e o Luca. Então, César, que é lá de Brasília, a cidade que eu mais tive alunos na minha trajetória na Expo Money. Eu cheguei a trabalhar e ficar naquele Mercury ali do setor hoteleiro no norte. Quem me indicou esse hotel foi o Leandro Martins, que hoje está no Modal, que é um grande amigo. Também não estamos mais tão próximos quanto já estivemos. Participamos juntos, inclusive, de um trabalho social. Hoje ele tem um trabalho ilustre lá no Modal e o professor continua aqui. Mas fomos amigos de Expo Money durante muitos anos. E no setor hoteleiro sul, a gente utilizava a estrutura do Trip 21. Tinha acho que era o Shopping Pátio Brasília, eu lembro que tinha um shopping perto. Brasília sempre foi uma cidade que me agradou muito trabalhar e tal. Então, nosso querido amigo César, ele agradece a nós, sempre educadíssimo, um ótimo final de semana. Ele pede BR Distribuidora, Hipermarcas e Rossi. E, pessoal, detonem, participem na área de comentários, porque é só mandar que eu respondo. Aqui é faca na caveira, a gente gosta de trabalhar. A BR Distribuidora, na minha interpretação, ela desenha algo parecido com um triângulo aqui. Né? E se romper o triângulo, aciona um pivô de alta também. Então eu vejo como oportunidade, vejo com bons olhos. Aí a gente tem a Ipera. Ipera, uma das operações mais técnicas e mais rápidas, aquelas operações públicas que eu fazia na época da Expo Money, foi em Ipera. Eu peguei um padrão no fundo que era um espelho que tinha acontecido no topo. Olha, existem ações que são anticíclicas, Ipera é um caso. Às vezes você ganha com ela comprado num mercado baixista e vice-versa. Tecnicamente, imagina assim, aquela velha história que eu conto. Eu sou obrigado a me posicionar na ação, talvez ela faça um topo duplo, eu compraria, mas não seria uma escolha minha operar Ipera no momento.
né? Então não é que tudo está dando compra. Eu acho que Pera, por exemplo, a BR Distribuidora sim, Pera não. Agora, a gente tem aqui a Rossi, né? Eu tenho um aluno, ele não deve ter mais a posição, mas em 2019 ele me mostrou a quantidade, ele trabalhou na área, tudo é engenheiro, era uma quantidade grande do ativo. E pessoal, reside na região aí de 8, 9 reais, para mim é oportunidade. Essa sim eu vejo com oportunidade de compra. Antoninho, boa noite, professor. Há muito tempo ouvi você falar do padrão de 3 soldados brancos. O Bob está fazendo show. Ótima pergunta, Antoninho. 3 soldados brancos. Então, os 3 soldados brancos, assim, para ser o padrão clássico de livro, aquela coisa toda, precisaria o primeiro soldado ter um corpo mais amplo, mas ele forma um arame, né, com o Kendo do dia 20. Então sim, eu vejo como 3 soldados brancos, eu vejo como uma simetria com alvo mínimo aqui a 117,270, ó, aqui em cima. Né? Então essa correção de hoje eu acho que ela é pontual, ela é oportunidade para quem estava de fora. Eu até comentei hoje, né, nos grupos de Telegram. Pessoal, de repente quem está de fora, está chegando no grupo aí do Juntos até os 126 mil pontos, não está posicionado no mini índice, eu vejo oportunidade, ou no BOVA 11 ou no SMA 11. Então sim, ótima e inteligente observação, nós teremos os 3 soldados brancos, Antoninho. Gracilva, boa noite, professor. Assisto seus vídeos há mais de 2 anos. Muito obrigado. É o primeiro comentário. Participe mais. Às vezes o aluno ele fica constrangido ou receoso. De repente eu vou colocar um comentário, o professor não vai responder. Ou eu vou pôr um comentário, minha dúvida é muito simples. Ou senão, eu não sei se é pertinente. Tudo aquilo que você colocar que possa ajudar o coletivo, o grupo, e que seja a sua dúvida, e por mais simples que ela seja, será tratado com respeito, com atenção e será respondido. Não tenha dúvida. Então aqui a Top Traders é a casa do investidor e o professor Wagner Caetano é o amigo do investidor. Eu me esfolo em momentos como esse, que eu tenho que manter os grupos funcionando, a estrutura da empresa rodando, seja ela física, software, hardware. Vocês sabem que eu coloco grana do meu bolso, isso não importa. Porque eu não tenho patrocínio, nós somos independentes, eu não me curvo a bancos, assets, corretoras ou plataforma de gráficos, nem nada. É a única empresa realmente independente que se mantém de forma individual, é a Top Traders. E qual que é o objetivo da Top Traders? Caminhar junto com os alunos, lado a lado, de mãos dadas, seja quando o mercado está subindo e nós estamos comprados, ou caindo e nós vendidos, ou seja, na chuva ou no sol, mares turbulentos ou céu de brigadeiro, nós estamos sempre juntos. Nessa toada, levando em consideração o novo ciclo de alta de juros no Brasil, acredito que o Ibov deve repicar até 115, voltar a cair até 107. Excelente participação, pode não estar alinhado com aquilo que a gente acha no momento, mas nos faz refletir, né? E mais à frente com o teste de 102,800. Obrigado pela atenção, abraços, Ramon. Legal, eu acho que todo ponto de vista é válido, né? E hoje em dia eu não duvido nada, mas eu ainda acho, Ramon, que os drivers devem levar pelo menos aos 118 na próxima semana, mas vamos ver. Então a participação respeitosa, antagônica, nos faz refletir e soma com o grupo. Guilherme, pode falar por aqui mesmo, tem o Instagram também. Akira, bom dia, opa, amanhã então teremos um novo desafio, semana que vem sim. Eu vou tentar fazer uma projeção de data do talvez do 118, 120, depois 126. Já teve vezes que você lançou o desafio e errou a data, verdade, já errei. Agora, acertar a data de desafio, acho que a probabilidade mas eu não vou dizer que é ganhar na Mega Sena, mas é quase como ganhar na quina, né? Ele tá falando aqui, elogiando, que era pra bater em uma semana, cravou em um dia. Aqueles 18 mil pontos que a gente acertou no primeiro trimestre, aqui, eu acho que teve 2 vezes que tinha a projeção de uma semana batendo no dia seguinte, né? Então, obrigado aí pelo elogio. Acertar a data é complicado, mas a gente já acertou.
Foi aquela vez que o Johnny acertou a data, se eu não me engano, que ele estava viajando, enfim. O Akira é um querido aluno, está conosco aí há muito tempo. Eu estou tentando fazer a projeção, eu vou esperar o fechamento de hoje para fazer. E obrigado aí pela tua participação, é muito importante. Lucas, ele pede a MER 3. E o José Vilela, conosco há muito tempo também, VEG, Klabin e CVC. Vamos lá. Então a MER 3. A MER, ela não tem nenhuma presença compradora. É como se você estivesse no deserto, né, o ativo completamente aí no deserto, sem água, sem perspectiva. O mercado não gostou da movimentação que envolveu a BTOW. Não tem sinal de fundo, né? Eu acompanhei, acho que terça ou quarta-feira, o livro de ofertas, pessoal, é pressão vendedora de ponta a ponta. Agora, se eu tiver, imagina, professor, você compraria esse ativo agora? Não. Nem por assimetria, tal, não. Se você tivesse vendido, o que você faria? Eu iria, por exemplo, hoje, eu começaria a liquidar a posição. Então, liquidaria 10, 15, 20% da minha posição. E esperto no intraday para não devolver. É o que eu faria. Ela está acionando um novo pivô de baixo, ó, 3503. Agora a Lame, né? Olha, entre as duas, eu compraria a Lame, mas eu não compraria nenhuma das duas de fato. Né? Hoje eu preferiria muito mais um ativo como o MGLU. Ah, mas o gráfico é parecido, mas são fundamentos mais descontados, né? Como VIA. Hoje VIA está com um gráfico mais pronto. Ou a empresa que eu prefiro no setor, vocês sabem, está na carteira da Emerson Pocket, que é a Gemat, né? Então não posso falar, por exemplo, que a minha preferência é tal empresa, sendo que ela está na carteira da Emerson Pocket, né? Então, Gemat tem uma configuração altista, um grande potencial. Né? Depois, se vocês puderem, vá lá no site da Fundamentos e estude a empresa. De verdade, pessoal, se o mercado engatar realmente uma tendência de alta, Gemat a R$7 é uma piada, a 6 com alguma coisa, então, mais ainda. Então, o Zé Vilela, ele pede VEG 3. A VEG tem uma tendência de alta claríssima, né? Eu não acho que é o momento. O momento... Eu não gosto de comprar ativo assim. Mas assim, se eu fosse obrigado, se compraria ou venderia? Compraria. Né? Aqui ela foi um ponto técnico, né? Aproximação da média de 21 e topo anterior. Ó. Aqui é uma compra bem técnica mesmo. Aí tem Klabin, um ativo que é muito impactada pela China. Também Klabin é uma empresa que eu estava vendo ontem, né? Ela tem fundamentos descontados, veio numa região de suporte, aqui perto de 22,65. E aqui ela tem dois martelos e eles têm a mínima justaposta, ó, 22,51, 22,51. É uma típica pinça de fundo. Outro detalhe, está acima do fundo anterior a 23,40. Está acima da média de 5. Parece uma simetria em V. Então tem vários elementos que apontam
para uma compra. Aí a gente vai ter aqui CVC B3. A CVC, eu acredito que seja um dos setores com maior potencial, setor de turismo, no momento. A gente tem aquele padrão do fundo mais alto que o anterior, tem um eixo de W a 22,78 e uma resistência forte a 23,85. Então, de todo modo, eu vejo como oportunidade de compra, principalmente no cenário corretivo, como nós temos hoje. Então, fazendo o estudo complementar aqui da imersão Pocket, BKBR3 deve romper a média de 21 e decolar. Uma ação que estava na minha lista de observação, talvez até para ser trocada, CXSE3 tem uma boa reação, eu acho que vale a pena manter. Se nós olharmos o semanal, é um forte sinal. Talvez seja um ativo com um potencial explosivo no momento. A gente falou da GEMAT, né? E tem a RAPT4. Veja no semanal também, ó. Semanal subindo 368. Né? A RAPT, ela ensaia aqui o rompimento de um pivô aqui em cima. E tem um ombro, cabeça a ombro invertido meio escondido também. Smart Fit também, né, um ombro, cabeça a ombro invertido escondido. E ela deve subir para acionar um pivô aqui a 27,43. Né, tem uma simetria em V também. E eu não sei se é só comigo, né, mas como a gente tem posição na Smart Fit, toda vez que você vê uma Smart Fit na rua, você lembra, fala, pô, eu tenho ações, né. Soja 3 era uma ação também que estava na minha watchlist para talvez ser substituída na carteira. Só que, poxa, como é que eu vou substituir uma ação que tem uma barra elefante, né? Subindo 6,98. Não tem como, né? Deve estourar pivô aqui em cima. E Santos Brasil é ouro, né? Como eu costumo comentar. Barras importantes. A ideia aqui do desenho de um mastro bandeira. E a gente tem YDUC, que é um ativo de fluxo, né? Deve acumular para subir posteriormente. Né, eu percebo aqui um triângulo. Dá uma ideia aqui de triângulo ascendente, né? Que é um padrão poderoso e que abre espaço para uma mega valorização. Eu entendo que é a melhor opção do setor educacional, como eu entendo que GEMAT é a melhor opção do setor de varejo, rápido, setor de automóveis e tal. Acho que nós estamos bem posicionados. Tem os desafios. A Cury tem uma movimentação bem interessante, né? Ombro, cabeça, ombro invertido, o ativo pode disparar. Gerdau, uma breve correção, né? Se a gente observar Gerdau, por exemplo, no semanal, esse padrão é muito forte, está subindo mais de 8%, fazendo um padrão penetrante. Local Web, ação de fluxo, né? Hoje recuperando-se e tal. E a Mel, que é o calcanhar de Aquiles da carteira. Né? A gente precisa observar. Professor, de repente a gente faz uma troca da Melk por outra ação. Pessoal, passa pela minha cabeça, por exemplo, vender a posição em Melk é uma possibilidade, tá? E alocar, por exemplo, o que a gente tem em Melk em CXSE3. Então é algo que passa pela minha cabeça. É uma das ideias, mas eu tenho outras ações aí também para substituí-la, mas ainda não é uma decisão, é uma possibilidade. Então aqui nós vamos ter o milho. Não acho que o milho esteja interessante no momento, é uma simetria em A, que deve trazer o milho 89 com 89. Se cair aqui, ele deve descer para fechar o gap, né? 87 com 16.
Temos o BZQ, que é inversamente proporcional à nossa bolsa vezes 2. Eu aprendi com o Vlad, o Fábio Figueiredo, que tinha esse ativo, eu uso desde então, uma pessoa que eu respeito também. Ó, tá caindo 1,22. A seguir a gente tem o Ibovespa em dólares, talvez uma correção depois de 3 dias de reação. O índice DAX, né? Se a gente pegar aqui o semanal, o índice DAX está subindo 0,27. As bolsas na Europa tiveram cenários corretivos, né? Eu acho que depois dessa reação é absolutamente admissível. Né? 3 soldados brancos também no Eurostock 50, como a gente teve no Ibov. Aqui na Bolsa da França a gente já teve gaps, né? Esse primeiro gap foi fechado, está na média de 5, é uma região propícia a uma reação. E temos a Bolsa do Reino Unido. Se você pegar a amplitude da mínima e da máxima da semana, é uma leve correção. Aí temos o EWZ, que é a ETF brasileira negociada em Nova York. Eu tenho um aluno que está comigo desde o tempo lá do Bruno Sestocas, Leandro Zopa, Marcos Furian, o Edgar, toda essa galera que está comigo há mais tempo, Renato Barreto. Ele está comigo há quase 10 anos também. Só está no grupo desde então, participa de tudo. Ele só opera EWZ. Compra, vende, gira e tal. E a gente estava conversando ontem, ele estava vendido, ele estava líquido. Trabalhou vendido nesse movimento, estava líquido, né? E ele falou, professor, eu comecei a comprar, né, nessa região aí de 32, 33 dólares. Eu sou comprador para entregar aos 40, mas aí, pessoal, o tamanho da posição, se vocês acham que eu opero grande, é porque vocês não viram as posições dele. Aí eu falei para ele assim, olha, eu também estou otimista, tanto que eu estou comprado. Você acha que pode ser uma simetria em A com alvo a 30 dólares? Ele falou, eu acho improvável, eu acho mais provável aquele fundo mais alto. E eu estou posicionado, eu estou com um médio aí na faixa de 32,60, 32,50. E eu vou para o pau para entregar os 40, até rimou, né? Então é um grande trader que tem a humildade de estar no meu grupo, opera um capital alto e está se posicionando fortemente. Então acho que ele entende, assim como nossos fundamentos estão descontados. Ele falou, professor, eu só estou de olho aqui, é um assunto que pouco se fala aí no Brasil, mas eu estou de olho nesse lance do teto aqui nos Estados Unidos, para não ter shutdown, aquela coisa toda. Não está muito no radar de vocês, mas passa a acompanhar mais de perto e tal. Eu falei, maravilha. Então eu tenho sempre a humildade de dialogar com os alunos, respeitar o aluno, é assim que a gente cresce, pessoal. E aí tem o VIX, né? O VIX, ele tem aqui um desenho, um viés de queda, né? Nós temos o Dow Jones, um franco desenho de recuperação, trabalhando na parte alta, no Marobuzu de ontem. Aí o S&P a mesma coisa, por simetria, o caminho mais natural, dentro de 1 a 2 semanas eu voltar à máxima histórica. O índice Nasdaq também. Índice Nasdaq se romper 15,085 pivô de alta. Aí o DXY, que é o dólar contra uma cesta de moeda, especialmente N e euro hoje, subindo 0,30. A reação dos títulos de 10 anos norte-americanos foi realmente de alta após Fed, né? Assim sendo, não duvido de um teste aqui da CLTB, mas a gente tem que observar que tem suporte aqui no 423, se perder pode corrigir até essa região de topos anteriores, né? Petróleo. Nós temos uma resistência aqui a 74,23, só que está rompendo o pivô de alta no rompimento de 73,14, interessante. O WTI negociado em Nova York. E no Reino Unido, o petróleo é para cima, pessoal. Não, se olha semanal, olha diário aqui. 3,25 de alta o Brent. O WTI, depois que a gente teve aquele problema que trabalhou negativo, que não queriam estocar, ele distorceu. Aí nós temos o MME, vamos ver o movimento na semana, o fluxo para mercados emergentes.
está caindo 1,08, mas o desenho claramente aqui é de um ombro, cabeção invertido, que é um padrão de alta, né? Japão, a gente já teve reação, ó, veio até a média, a topo anterior, eu tinha adiantado o movimento. E na China, correção até a média de 21. Né, na semana fechou lateral, que era de 0,02. Pessoal, o que me anima, um dos fatores que me animam muito, né? Aqui para a semana que vem é o minério, né? Modéstia à parte, nós acertamos a inflexão do minério. Só que isso a gente falou na segunda, falar agora é mole, né? A gente falou segunda-feira, no olho ali do furacão. No semanal, quem andou muito forte, né? Tem mais espaço para recuperar. Isso é bom para as empresas siderúrgicas que tem. Isso daqui é o minério futuro, eu acompanho. Ele negocia em Singapura, né? Então tá lá negociando, já com data do dia 27 e tal. E é isso. Aí pra gente finalizar, eu vou falar aqui dos ativos fixos. Então nós temos a Ambev. A Ambev é aquela história, entre a compra e a venda eu compraria, mas eu acho que tem opções melhores, mas é um desenho que me agrada. Acho que a Ambev daria para traçar alguma coisa parecido com uma cunha no momento, né? B3SA3, o ativo começou, né, a ser abalado com a invasão ontem, mas é algo pontual. Isso aqui não é um ativo que me agrada, vocês sabem disso. Agora, ó, Banco do Brasil, Bradesco, Itaúsa, para mim tudo compra. O Itaúsa é um desenho claríssimo aqui de quebra desse cenário vendedor, alvo aqui nos 11, 12 reais, Itube, Sambi. O IFNC é uma correção, depois do movimento de reação, o IMAT também. A gente vê aí o minério. Então, ó, você tem pinça de fundo, reação, correção na parte alta do candle de ontem, nada além disso. Aí temos Imob. Né, índice setor imobiliário. Cenário talvez o pivô ele não seja nesse momento tão forte. Mas nós temos uma LTA, né? Correto? Aí, Small 11, pessoal, deixa eu só ver se tem algum recado da minha equipe aqui para vocês. Tá tudo certo. Então nós temos aqui um provável... Não, aqui um fundo triplo, 3 rios, provável rompimento aqui da LTB. Se deixar para trás um 34 com 35, pivô de alta, né? Petrobras, para quem acompanha o nosso trabalho aqui, essa movimentação, ela não é uma novidade. Né? A gente acredita no teste de 28,71 desde que estava 24. A gente vai acertar esse movimento. Então, se você dividir 28,71 por 24, você está falando uma rentabilidade de 20%, 19,62. Semana que vem acho que busca. Está atrasado em relação ao petróleo. No caso da Vale, é aquela velha história. Se fosse obrigado a fazer alguma coisa, eu compraria. Aparentemente tem uma ilha de reversão. Mas hoje eu prefiro o Gerdau, né? Então, né, a minha maior posição, tem uma pinça de fundo também. Tenho maior exposição nos Estados Unidos e Canadá. Então, Estados Unidos tem pacote de infraestrutura, tal. Acho que faz mais sentido. China 11 não me empolga no momento, assim como o milho, já teve momentos melhores. E por fim, juros.
Também não. Aqui é um engolfo, deve tocar aqui essa LTB, mas não tem nada muito claro. Existia um eixo de topo duplo aqui a 9.960, mas eu não acreditava no acionamento firme, eu falei para vocês sobre isso. Né? Você olha todo o contexto, por isso que o nosso método é bom, ele envolve fundamentos e fluxo também. E aí nós temos o dólar, né? Era manjado que haveria o teste aqui do 3.55351 com 500 e que haveria pressão vendedora, é um ponto importante. De repente uma venda com stop para quem opera dólar acima da máxima pode fazer sentido, né? Você faz a venda e coloca um stop a 5.361, por exemplo, para quem está disposto de repente a perder 13, 14 pontos e ganhar uns 50 se descer ou até mais. E aí Ibov, na Ibov uma correção absolutamente normal, tocando o fundo anterior e a média de 5. Né? A própria simetria em V tem potencial para 117,270 na minha visão alvo para a próxima semana. E se a gente estudar o BOVA11, né, e entender a simetria em V, um alvo, alguma coisa assim, no caso do Ibov seria no dia 14/9, né, se observar aqui 14/9 no BOVA11, seria exatamente aqui essa região de 112,83. Ok? E no BOVA11 eu interpreto isso daqui como uma ilha também. E a ilha de reversão, pessoal, não é um padrão de repique. Geralmente ela impulsiona para o movimento mais longo. Mini índice fez a mínima aqui nessa região de fundo em torno de 112.800. Chegou a bater 112.655, reagiu. Rompimento de 114.640, máxima de ontem, pivô de alta. Vocês lembram, né, que eu comentei no início aqui, né, que tinha mais pressão compradora que vendedora. Eu acreditava que bateria rapidamente 113.400, 113.500 e deve bater realmente. Simetria a gente vê pelas retas aqui em azul é mais favorável à compra. Se a gente observar um gráfico de 30 minutos, passa a impressão que respeitou essa região de suporte aqui em torno de 12.670, né? Chegou a fechar gap aqui, chegou a 112.655, 112.655, gap milimetricamente fechado, então houve uma reação. Eu acredito que recupere até um pouco mais ao longo do dia, em especial rompendo a média aqui de 21 e, se possível, a máxima do dia 113.690. Eu não duvido que teste a máxima do dia, né, agora no período da tarde, e trabalhe aqui nessa região. E naturalmente há um gap aqui também. Né, esse gap pode sim atrair o preço ao longo da tarde. Então, saúde e paz a todos. Seguimos firmes aí rumo a 126 mil pontos. Atuem na área de comentários, compartilhem o vídeo, deixem o like. Saúde e paz a todos, pessoal. Meu palpite para domingo: Corinthians 6, Palmeiras 0. Um dos gols vai ser do Cássio de pênalti ou cabeça. Muito obrigado, valeu!